Ei, tô, entrei. Vou esperar o povo entrar, que hoje tá devagar Ai, aqui. bom, pelo menos está, né? Bom, Não, realmente hoje está devagar. tá tudo. Tem várias lives, eu tava vendo, ó, tá entrando o pessoal. Tem várias lives acontecendo aí no Instagram. Então acho que é Ah, isso. Mas quem deu será que são certo. as Eu tô no mulheres que querem 4G, eu acho que falar a de minha internet. finanças? É, não, vai ter, porque é importante a gente falar. Mas eu tô no 4G, caso eu caia, eu entro de novo, tá? Porque minha internet aqui tá muito ruim. Eu tô nesse Ah, tá. problema de Pinheiros e estar no meio desse negócio de verticalização, então a internet dessa região aqui tá bem. Mas eu tô no 4G, tá Sério? bom. Sério, a Sério internet que tá aqui, pô. ruim, assim? É, o pessoal tá falando de todas as operadoras, assim, então eu já pus até no 4G para ir melhor. Você precisa ver aqui na Paulista, que parece que o sinal se Ah, confunde é, todo mundo, né? todo mundo. E o pessoal Todo tá mundo junto e entrando aí. misturado. É, mas acho que tá todo lugar ruim, né? Porque eu acho que cresceu muito e aí, né? Chamar o povo aqui, tá? Chama, chama. Para entrar, pra gente. Estão entrando aí. Onde eu tava? Que eu saí, depois É, voltei. caiu. É, então, mas é porque esse negócio da internet. Gente, se a internet cair, a gente volta, tá? Porque hoje tá ruim o negócio, cheio de live no Instagram. Acho que agora já dá para começar, né, Paty? Vamos lá? Ah, Então, eu acho que dá para começa. começar. Acho que dá. Eu tava numa aula agora e eu falei pro professor, ó, dá licença, mas agora eu Eu tenho tenho que uma aula. sair. Encerra, por favor, que eu tenho que sair. Né? Tipo assim, né? Eu tô indo. Isso aí. E aí a gente começa aqui, porque senão não dá. A Ivani tá aí, ó, Ó, nossa, olha, nossa Ivani, oi, mestra, nossa Ivani! mestra, várias Nossa pessoas legais mestra, aí. gente, vocês não estão entendendo a potência A dessa mulher, potência né? dessa mulher, né? A Nossa, Ivani é uma mulher muito inspiradora, tá aqui vendo a gente. nós estamos tendo a honra, né, De de poder contar com ela na nossa como plateia. espectadora da gente, a Ivani, né? E Ah, olha que é para poucos, viu, é gente? isso aí, isso aí. Bom, Paty, vamos lá então, vamos falar do que Vamos lá, interessa, né? vamos falar um pouco de tudo, né? De tudo que interessa às mulheres, né? Oi, Sônia, uma conselheira lá da A Distrital Sônia, Centro. que é o povo da Associação Comercial SEMEC em peso aí. Estamos contando com isso, hein? Isso aí. Bom, vamos Vamos, lá. vamos. Você quer que eu comece? Eu Quer que você quero. comece? Não, começa aí, a gente vai trocando ideia, não Não, precisa. tudo bem. Bom, o nosso tema é finanças. Por que finanças, né? Uma contadora e uma advogada. Porque eu, como contadora, ajudo muitas mulheres a entender como abrir uma empresa, o Sim. que que tem por trás disso, como que é essa confusão, o que é caixa, o que é capital de giro, o que é Ah, capital, quanto eu preciso para abrir uma empresa, mas eu não tenho dinheiro, tal, como é que eu vou fazer? Começar pequenininho, né? Vamos abrir uma MEI, vamos ver qual é o objeto social, qual ramo que você quer atuar, o que que você exatamente. quer fazer, né? O que que você quer vender para as outras pessoas? Vender, às vezes, a gente acha que é um termo muito forte, mas eu vou Não, estar ofertando o meu o seu trabalho. serviço, né? É o É, serviço que você vai prestar. Você está vendendo de alguma forma, né? O de seu alguma saber, a forma, sua expertise. Né? tem que tirar esse mito aí, né? Esse medo da palavra vender, porque todo mundo vende alguma coisa. Exatamente. Quando você está Exatamente. conversando com a outra, e eu estou aqui com a Cris falando, oi Cris, tudo bem? Né? Olha, eu sou contadora. Oi! Oi, caiu aqui. Oi, caí de novo? Oi. Não, não, tá bom, vai Tá falando. bom? A gente vai Ó, falando. eu Você tô caiu uma. Quem vendendo. cair, a outra toca. E aí a gente Beleza. volta. Que hoje tá ruim. Eu tava assistindo uma live de uma amiga, ela também caiu umas 3 vezes. E hoje a internet Mas deve estar ruim. Mas tudo vamos lá. bem. Vamos lá. Mas esse mundo digital é assim mesmo. É. Bom, quando eu falo para a Cris, eu sou contadora, então eu passei para ela qual é a minha atividade. Então eu espero que ela possa, de repente, precisar do meu serviço. Eu estou me vendendo. É. Aí a Cris pergunta: mas o que que você faz exatamente? É a hora de eu dizer.
tudo que eu sou boa, né? Olha, eu faço muito bem, eu faço contrato social, eu abro empresa, eu cuido da sua empresa, né? Então a gente vai estudar tudo que Marketing você... pessoal, né? Você tem que ter. Perfeito, Você tem que perfeito. se vender, senão você fica lá, né? Não adianta nada. Você saber tudo, ter uma super expertise, ser uma pessoa extremamente qualificada e não conseguir passar isso para os outros, né? E, Exatamente. Quando a gente fala vender, é você dizer para alguém o que você faz. Porque ninguém vai exatamente. comprar de você Não, aquilo que não sabe que você vende, exatamente. Então tem né? que aparecer, se divulgar, né? A Cris E é advogada. Então, sim, quando a Cris me fala, eu sou advogada, quando eu falo, e aí, Cris, o que você faz? Vai, Cris. bom, eu sou advogada, atuo na área do direito de família e sucessões, na área de educação também, né? Na área civil em geral. E milito bastante, né, na área de defesa das mulheres e com mulheres em situação de violência, né? E aí, agora puxando aí o gancho, por que é importante a gente falar de finanças para as mulheres, né? Por quê? Porque a gente ficou todo esse tempo aí da nossa vida, dessa sociedade patriarcal que a gente vive, dependendo dos homens. A gente não tinha espaço para falar de dinheiro, de finanças, a gente era sempre uma coadjuvante, né? E nós, por exemplo, eu como advogada e você como contadora, apesar de ter na advocacia a maioria ser mulher, mas é uma profissão muito masculina, né? Em que a gente sofre o preconceito do dia a dia, nos tribunais, você aí na sua área de atuação, dos homens, né? Como todas as mulheres, porque a gente não tem igualdade de gênero, né? Muito, Então, muito. o primeiro passo é falar, mulher tem que entender também de dinheiro, né? O É. dinheiro, ele tem que ser olhado, Por né? quê, né? Finanças têm que ser olhadas. E como você estava falando, quando você atende uma mulher, vai montar uma empresa, né? Como a gente não tem essa cultura empreendedora, porque a gente foi criada, né? Ainda mais as mulheres assim da nossa geração, que nós somos assim um pouquinho mais velhas, né? Já mais maduras, né? Vamos falar assim. A gente não foi Nós educada somos para mais isso, experientes. mais experientes, né? Nós não somos educadas. E isso é uma coisa muito recente para a gente, né? De você falar, não, eu sou independente, eu tenho autonomia financeira, eu cuido do meu dinheiro, eu invisto, eu trabalho com isso. É muito recente. Para as novas, né? Para as jovens, isso é uma coisa tão natural. Mas para a gente, não. A gente foi educada para ser dona de casa. Né? Eu não, graças a Deus minha mãe me educou para ser uma mulher independente. Minha mãe era uma mulher extremamente dependente, né, do meu pai, né, uma mulher muito empoderada, mas ela não me criou para ser dona de casa, mas, apesar de eu ser de uma geração que tem muitas mulheres que ainda são, né, a nossa geração pegou essa transição. Então, eu acho que para a gente é um assunto novo, falar de finanças, né, mulheres nas finanças, a gente ter cargo que mexe com dinheiro, né, porque antes a mulher, quando ela trabalhava com o quê? Ela fazia caridade, né, ela fazia caridade, ela ajudava, ela tinha um cargo ali de coadjuvante, ela era E até hoje primeira-dama. é um estigma, né, da mulher. Quando Muito, ela fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa, todo mundo já imagina que ela vai ajudar alguém. E até ela mesma, porque ela não mede esforços para ajudar. Olha, precisa não, ajudar. Seja no que for, ela vai fazer. Porque ela tem essa exatamente, crença com ela. exatamente, né? Mas e eu acho que a gente estava fazendo uma retrospectiva, né? Pensar que a mulher precisava, para ter um cartão de crédito, ela precisava da assinatura, da autorização do marido. Só 20 anos Também. atrás, né? Em Isso. 77, que foi criada a lei de divórcio, pensa, faz muito pouco tempo. Em 88, que a Constituição Federal equiparou homens e mulheres e tirou aquela coisa da entidade familiar ser dominada pelo homem, o homem ter o pátrio poder, agora o poder é familiar, é de homens e mulheres, né? Então, se a gente for pensar nisso, né, é muito recente falar disso, né? A pessoa simplesmente ficava lá de coadjuvante do marido e em todos os postos sempre como coadjuvante. A gente falando, por exemplo, trazendo o gancho aí de mulheres na política. A gente não fazia parte, né, desse mundo, a gente está entrando aí com o pé no peito para ter nossa representatividade, né? E
E o que a gente sempre fala, a gente não tem acesso às pastas que tem um orçamento maior, em que a gente vai mexer dinheiro. A gente não tem a chave do cofre, né? Não, e nem sabe que existe esses cofres, exatamente. Né? Porque a não mulher acesso, veio, né? Da educação dos primórdios aí, que a mulher era educada para ser simplesmente dona de casa, ela exercia a gestão financeira, Sim. ela exercia a gestão comportamental dentro de casa, porque ela é que administrava a casa com o dinheiro que o marido dava, com aquilo que ele permitia que ela fizesse, mas Exatamente. por trás, né, nos bastidores... Ela estava fazendo a gestão toda, ela né? fazia a gestão. Então, a mulher é uma gestora nata. Ela foi educada para ser gestora. Só que uma gestora, né, da casa, da família, sem interferir nesses assuntos políticos e públicos e empresas, falar de empresas, gerir as empresas. É verdade. E aí eu acho que é uma grande dificuldade, né, para todas nós estarmos aí e falar sobre isso, né? E quanto isso impacta, né, Paty? Por exemplo, a mulher vítima de violência, a mulher que está num ciclo de violência. O que também barra muito de que ela consiga, né, que faz com que ela fique nesse ciclo e não consiga sair? A falta de autonomia e independência financeira. E não é só independência, porque às vezes ela é uma mulher super bem sucedida profissionalmente, ela tem um trabalho, ela ganha até mais que o marido, que aquele companheiro, ela sustenta a casa, só que ela não tem autonomia do dinheiro ela é dependente que ela ganha. emocionalmente. Emocionalmente. Né? Porque né? ela traz isso e dá na mão do cara para ele ela recebe o cara que faz o... E ela não sabe nem quanto ela ganha, ela não consegue nem... Então ela não consegue sair daquele ciclo. E ela acha que ela não tem capacidade, né? Porque ela é vítima de violência psicológica também, que vai minando a autoestima, que vai minando, vai ficando em depressão, síndrome do pânico, um monte de coisa aí que a gente que atende essas mulheres vê que isso é recorrente. E aí elas estão lá e ela não consegue sair, porque ela não tem... por mais que ela não acredita... Ela não acredita, nela, né? Ela fala, mas eu vou fazer o quê? Pode ficar livre disso. Ela não acredita que ela possa tocar uma família sozinha, ela não acredita que ela possa realmente sobreviver nos negócios, nesse mundo capitalista. Nesse mundo, né? Que a gente sozinha. E que os homens não vão me aceitar. Se eu for uma mulher separada, minhas amigas não vão nem falar comigo. Fora esse tabu, uma ideia que retrógrada. Sim, né? Mas que a gente... que acontece. E que eu sempre, quando eu atendo, que eu estou fazendo um divórcio, alguma coisa, que eu atendo a mulher, eu falo, olha, você tem que agora se preparar para ir para um mundo que você não está mais no status casada, agora você está no status divorciada. Então é assim, ainda com todo esse tabu, por mais que a gente fale, né, disso, ainda tem isso. Dentro das bolhas ainda, da nossa sociedade, a mulher casada, ela está no Platinum, cartão Platinum. A mulher separada, ela está no cartão médio, ouro, sei lá o quê. A que não casou, essa daí é loser total. Não casou, não teve filho, então ela entendeu? Então, quer dizer, tem tudo isso. E aí a gente ainda tem que se esbarrar nesses preconceitos antigos, né? E ainda se sobrepor a isso. E uma realidade que a gente também não pode deixar de falar é que a mulher, ela ganha, em média, no mínimo 30% a menos que o homem, né, no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele está sendo muito questionado, né, por causa disso. Porque você vai ler um artigo a respeito do assunto finanças, você encontra pouca coisa que fala sobre essa independência feminina, sobre a mulher nas finanças, a mulher à frente das empresas, a mulher com títulos que realcem ela nesse mundo de decisão, que dão poder a ela, que fala, não, olha, essa daqui pode te ajudar, essa que tem esse poder de decisão. Não são poucas as mulheres que conseguem essa independência, não só financeira, como emocional, e é uma coisa muito forte, por isso aí a gente bate muita palma para a Ivani, que a Ivani, além de toda essa participação aí que ela tem, ela é empresária, né? Ela consegue gerir tudo isso de uma forma... E uma coisa que a Ivani sempre fala, que a gente chega às vezes numa reunião
eu, assim, que às vezes atendo empresa, você também deve acontecer isso. Você vai fazer uma reunião, aí você chega na reunião para atender um cliente, não sei o quê, tem 10 pessoas na reunião, né? 9 são homens, às vezes é só você de mulher, né? Só você de mulher, só tem homem. Aí você fala pro empresário, você tem que colocar mulher na sua gestão, né? Tem que ter mulher. Sim. Não posso ser só eu, o jurídico da empresa. E quando a mulher vai, eles não deixam falar, né? Não. Tem tudo isso também que a gente tem que ficar falando, porque isso também é uma realidade, esse negócio de interromper a gente na hora que a gente está falando, não deixar, você vai compor a mesa, tem 5 pessoas, 4 são homens, né? Uma mulher, E quando todos falam, e para a mulher menos a cabe, mulher. né, só aplaudir. Exatamente. Então, interromper, não deixar a gente Concordar. falar, concordar com eles, né? E aqui, sem falar, a gente não tá falando mal de homem, aqui ninguém tem nada De contra homem. jeito A gente nenhum, só fala porque de igualdade é e respeito, né? Exato. Uma junção, né? É uma junção. A gente tem que falar, deixar bem claro que nós não somos contra homens de jeito nenhum. Nós somos a favor de tudo aquilo que integra, que faz com que os dois caminhem juntos. Parceria. Respeito e igualdade, né? Ajuda. Apesar de sermos feministas, não temos nada contra homem Não, e assim, de jeito nenhum. explicar que o machismo é uma coisa, né? E quanto isso prejudica, não só as mulheres, assim, machismo é uma coisa, feminismo é outra. E quanto o machismo prejudica a sociedade, prejudica as mulheres e prejudica os próprios homens, né? Sim. Então também é importante a gente falar para eles, eu tô vendo que tem bastante homem aí, porque não é que o homem vai ser feminista, porque ele não vai ser feminista, mas ele tem que ter uma empatia pelas nossas causas, né? Mas a gente tem que estar nesse protagonismo, porque a gente tem esse lugar de fala. também que hoje tem muitos homens que ajudam, muitos que apoiam a mulher, que colaboram, são super solícitos, ajudam, são super companheiros, e que muita mulher não reconhece. Né? Verdade. E que fala, não, isso daqui é o meu espaço. Não, gente, é um espaço comum. Comum, que a gente quer só esse respeito e igualdade, mas assim, deixar claro que pra gente chegar num lugar, num cargo de chefia, né, é muito mais difícil que para eles. Eu estava muito mais difícil. Debatendo isso hoje, outro dia até com a minha filha que entrou aí na live, que de quanta dificuldade, por exemplo, ela é uma menina, né, uma mulher, que está entrando aí no mercado de trabalho, buscando entrar numa faculdade e tal. Então, o quanto ela tem que ter mais qualificações do que o menino, né? Do que um rapaz da mesma idade dela, que está prestando o vestibular para o mesmo curso. Então, ela tem que ter, eu tenho que falar mais línguas que ele, eu tenho que ter mais preparação, porque na hora que eu for disputar com ele, eu vou estar atrás, eu tenho sempre que mostrar essa superioridade. Então, isso está ainda muito forte dentro da nossa sociedade, essa desigualdade, né? De ganhar menos, de precisar mostrar muito mais que os homens, de sofrer preconceito, de sofrer assédio sexual, né? Que a gente está muito mais suscetível a isso do que os próprios homens, né? Do não reconhecimento, né? Da capacidade. Porque a gente, se você está num cargo de chefia, já fala, essa daí sai com o chefe, ela tá aí porque ela é bonita. Engraçado que tem muito das próprias mulheres. Então, é uma coisa que eu sempre gosto de falar nas lives, né? Parar com essa rivalidade feminina, de compartilhar vilania, uma quer prejudicar a outra, uma quer disputar com a outra. Não, gente, se a gente realmente se unir, né? Em busca dessa igualdade, desse respeito dentro da sociedade, vai ficar mais fácil, né? Aí você vê uma mulher vítima de violência e aí faz um comentário assim, eu não aguento, se fosse eu... Gente, como se alguém tivesse numa situação de violência, porque quer. Né? Quem que quer apanhar, sofrer violência psicológica, violência patrimonial, esse ponto sexual? Aí é muito importante dizer o seguinte, que muitas mulheres sofrem violência e não percebem. Exatamente. Porque lá na época da mamãe, na época da vovó, era uma coisa natural o homem mandar a mulher obedecer. Né? Olha, dentro de casa, se ele falar você pode, você pode. Se ele falar que você não pode, você não pode. E aí as violências virem crescendo, né? Uma crescente, porque ela vai acatando aquilo como verdade. E aí isso vem, né? Passaram isso nas nossas gerações, né? Então a gente veio aqui com esse papel de ser sempre coadjuvante, de obedecer o marido, de obedecer o homem, de não se posicionar. Imagina usar batom vermelho, esmalte vermelho, não sei o quê, aí você é vulgar,
você usa decote, você isso. Então, essas rotulações também foram vindo, né? Então, aí a pessoa... E também, às vezes, o que acontece, que a gente verifica muito nos atendimentos, é que a mulher vítima de violência, normalmente, ela sofreu violência, o pai e a mãe viviam uma relação disfuncional violenta, né? Ela sofreu, às vezes, violência do pai, às vezes ela foi abusada, aí ela entra num relacionamento, repete aquele padrão com a agressor, Porque ela e ela entende nem que percebe. isso é ser amado. Porque ela entende, ela cresceu num ambiente em que amor era abuso. Exatamente. Ninguém Então, ensinou para ela que isso, né? existe um amor real, né? Que a pessoa não Exatamente. é abusada, que você não precisa ceder, que você não precisa abrir mão dos seus sonhos para você ser Exatamente. feliz. Porque existe um estigma entre... o que é felicidade? Bom, felicidade tem diferentes temas. Para mim é uma coisa, para você pode ser outra. Né? Dependendo do mundo que a gente vive, da realidade de cada um. Exatamente. Mas é uma coisa, para todo mundo, né? Felicidade Abuso, existe, né? Você pode ser feliz sem ser abusada, nem emocional, sem viver, nem nenhuma das fases. E tem um mundo lá fora, né? Quando você de um casamento ou de um relacionamento abusivo. E uma coisa que é importante, tem muita menina jovem que vive relacionamento abusivo, que nem não tá casada, e que tá no relacionamento abusivo porque tem dependência emocional, né? Porque também já vem, né, vem da disfunção familiar, né? Dessa disfunção familiar, entra num relacionamento abusivo, vive um relacionamento abusivo, né? É difícil sair, né? E não apontar. Se a gente conseguir olhar para essas mulheres com empatia, né? Eu acho que é principal, e falar, não, fazer alguma coisa, pelo menos não apontar, né? E falar, aí comigo não faz, não deixa eu acho que empatia é uma palavra assim, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, é uma palavra-chave, é um movimento-chave, né? É uma coisa que nós precisamos trabalhar na gente e prestar atenção naquilo que a gente faz também, porque não adianta só falar, olha que legal, tal, é bonito. Não, nós precisamos praticar a empatia. Exatamente. Externalizar, né? Só não ficar. Eu estava numa reunião, que até a Ivani estava também, e uma das coisas que foi falada foi o seguinte: quando eu mudei de cargo, eu trouxe outra mulher. Eu puxei outra mulher para vir para o cargo que eu estava. E ela puxou outra, que puxou outra, que puxou outra. Então, fortalecer, né, essa ajuda, essa rede de mulheres, que é trazer as mulheres para falar, olha, você pode também, você tem a capacidade, você tem as habilidades necessárias. Né? Eu achei assim, uma fala muito importante e decisiva para que realmente as pessoas entendam, as mulheres entendam. Você pode mudar a vida das pessoas. Exatamente. Até porque, quando a gente fala de sororidade, é mais ou menos isso, né? Exatamente. Se dar as mãos, realmente uma mulher segura na mão da outra e uma ajuda a outra, entendeu? Não estar num ambiente ali e ficar disputando, né, com a outra um lugar, uma situação, uma questão. Não, realmente, vamos porque trazer, assim vamos como uma puxa a outra, existe aquelas pessoas que são estilo caranguejo, né? Ela gruda em você e quer trazer você para baixo. Para baixo. Né? E aí você também não vai melhorar, entendeu? Porque quanto menos a gente tiver lá na frente, lá em cima, junto com eles, do lado deles, né, com respeito e igualdade, menos a mulher que está lá, né, numa situação vulnerável, vai ser muito mais difícil para ela. Porque se a gente tiver nos cargos de poder, se a gente tiver na política, se a gente tiver com igualdade, vai ser pensado muito mais projetos de lei voltados para a mulher. Exatamente. Né? E outra coisa, né? A mulher sabe o que ela precisa. Exatamente. Né? Ela sabe o que pega para as mulheres, para as classes sociais femininas. Exatamente. Para uma mulher quando tem filho. Né? O quanto isso é difícil. Exatamente. Porque a gente conversa assim, por exemplo, para um homem. O que você tem medo com relação à violência? Violência urbana. Quando você sai, o que você tem medo do que aconteça com você? Você está à noite, você sai à noite, você tem medo do quê? Ele fala, eu tenho medo de ser assaltado. A gente tem medo do quê? De ser assaltada, de ser estuprada, de ser assediada. É verdade. Aí é uma gama de coisas. A gente tem muito mais medos na vida do que eles.
Então, como que um homem, se não tiver mulher para compor isso, para colocar isso, para que isso seja, entre na legislação, faça parte, né? Porque a sociedade, ela muda todo dia, então tem que ter, cada hora a gente precisa de uma necessidade, a questão do absorvente, né? O homem tem essa consciência do que é menstruar, do que é precisar de um absorvente? Não tem, porque ele não vive isso, ele não menstrua. Né? Ele nem pensa nessa possibilidade, pensa nisso, porque não passa, né? O mundo dele não vive isso. E a gente precisa falar disso, porque isso, parar de ser tabu, porque isso faz parte do ciclo, da vida da mulher, né? Dessa situação. Então, parar de falar disso, enfrentar isso. Agora, se não tem uma mulher que vá à frente disso, falar, gente, vamos fazer, olha, precisa, a menina não vai na escola porque ela não tem absorvente, porque no dia que ela tem aula, ela perde aula, a mulher em situação vulnerável, lá de rua, ela não tem absorvente. Inclusive, foi aprovada uma lei agora, né, que foi elaborada pelo SEMEC, pela Ana Cláudia Badra Kutaiti, que ela elaborou a lei e o prefeito sancionou, que as meninas vão ter direito a ter absorvente nas escolas. As escolas públicas vão fornecer isso para todas as meninas. E a gente colocar isso também no âmbito das UBSs, né? Tem que expandir, né? Olha como é bacana, não é só a criança, né? Também a mulher em situação vulnerável, né? A que está na rua, que hoje aumentou muito, né? A população de rua. A mulher muito carente, que ela não tem condições de comprar um absorvente, né? Porque ela fala, é simples, vai ao supermercado. Não, a pessoa não tem condições. Gente, né? Não tem supermercado, né? Não tem dinheiro para ir no supermercado. Não é isso. Não tem como comprar comida. Não tem como que ela vai comprar. Então, assim, é uma coisa que é tão elementar para a nossa situação como mulher, mas que nunca tinha sido pensada, nunca tinha sido falada. E outra coisa precisa... tem a política pública da saúde, tem a UBS, tem um monte de coisa. Mas precisa ser enfatizado que nem todas as mulheres têm esse atendimento. Acesso. Que conseguem. Exato. Acesso. E precisam, até para Exatamente. ter uma política, quantos filhos eu vou ter, quantos filhos eu Exatamente. consigo, né? Porque não educar tem. A gente fala, porque tem um monte de filho. Gente, não tem planejamento familiar, não é se falado, não tem acesso. Né? É o ciclo de violência. Eu já estava conversando com um rapaz do estacionamento que eu paro o carro, que todo dia ele vem conversar comigo. Aí ele veio falar eu estava falando sobre essa questão, ele veio falar, mas na comunidade é diferente, porque a senhora, tudo bem, as suas clientes têm condições de contratar um advogado para representá-la numa delegacia, para ir, para fazer, tem acesso, sabe que ela pode procurar o Disque Denúncia, ligar para a Polícia Militar, e quem está lá? Conhece os direitos, conhece os benefícios. Exatamente. Então, por isso que eu acho que é importante a gente usar esses meios e nunca deixar de falar dessas questões, porque as pessoas assistem, veem, falam, e a gente vai falando, vai trazendo isso para mais gente, né? Vai multiplicando esse assunto, né? E parar de achar que isso daí é assunto de mulher, que não é. Não. Né? Isso é assunto não de todo gente. mundo, né? Da sociedade. Da sociedade. Da sociedade. E quanto impacta, né? na vida social de todas as pessoas. E falando assim do ponto de vista empresarial, e voltando a falar de finanças, né? Tem empresas que têm programas contra a violência. Empresas grandes já que fazem um acompanhamento psicológico com as vítimas de violência, né? Porque ainda tem isso. Às vezes a mulher é vítima de violência, ela tem que largar o emprego porque ela tem que fugir do cara. Ela perde ainda mais a situação financeira dela. E não tem com quem deixar os filhos, ela tem que deixar o emprego ou ela é mandada embora. Exatamente. E aí eles têm toda uma política para ajudar, né, essa mulher em situação de violência, para sair do ciclo, atendimento psicológico, mandando para a rede, todo esse apoio. Tive uma cliente que eu atendi, que é a empresa que ela trabalhava, não vou falar o nome aqui, né? Teve todo esse apoio para ela, é uma empresa grande, eu achei muito interessante isso, né, ver que já tem uma movimentação para isso, e isso impacta totalmente na parte financeira, né, e também no desenvolvimento do país, porque ela não pode trabalhar, ela não tem que deixar os filhos, ela não tem com quem... ela às vezes tem que fugir, né, daquele lugar pro cara, porque por mais que ela tenha uma medida protetiva, não sei o que, se o cara for atrás, ele vai lá. Ele não tá nem aí. Até a medida protetiva entrar em ação. Então, aí eu sempre oriento, falo, você tá com a medida protetiva, vamos atrás, vamos ficar em cima, tá? Mas se você puder sair do lugar,
mudar de endereço, pelo menos provisoriamente, porque a gente tem que atacar por todos os lados, né? Porque tem que pensar que a pessoa não vai respeitar É a aquilo, não tá prevenção, nem aí, né? ela vou presa, mas eu vou matar. E aí você tem uma política também para isso, né? Para que essa mulher tenha para onde ir, que tenha como ficar com os filhos, né? E isso é muito sério. Porque eu estava lendo fazer a live, que, por exemplo, essa situação do auxílio emergencial, de toda essa situação que a gente passou agora no Covid, né? Pandemia horrível que a gente viveu e ainda está vivendo. As mulheres foram muito mais afetadas, né? Extremamente. Extremamente. Então, se a gente falar só as mulheres no ponto de vista da sobrecarga de serviços domésticos, né? A gente nunca tinha ouvido falar tanto dessa divisão de tarefas, de como a gente é muito mais sobrecarregada que os homens, porque o cara consegue fazer home office. Eu vi um monte de divórcio que aconteceu por causa disso, porque aí que percebeu que o cara não era nada parceiro, porque ele faz o home office dele, você que se vire, né? Com as crianças, com a comida, com a roupa, né? Porque às vezes a pessoa tinha uma ajuda, ou levava a criança para a escolinha, né? E aí não tinha escolinha, não tinha creche, Exatamente. não tinha nada, era em casa. A pessoa que te ajudava em casa não pode vir não porque pode ir. tudo fechou, não podia ninguém sair de casa. Então Ninguém você podia tinha sair de casa. E que assumir todas de segurança essas e tarefas. saúde, né? Também, da pessoa que trabalha, sua, da sua família. Então, quer dizer, aí você viu que não tem divisão de tarefas, que isso era uma coisa que não estava sendo, que nunca tinha sido falada, né? E a gente que nem entrava na cogitação, nem na pauta, né? De nada. Ninguém conversava sobre isso no relacionamento. Não se falava sobre isso. Estava implícito que num relacionamento a mulher cuidava da casa. Exato. A mulher que cuida dos filhos, a mulher que... Exato. Agora se vira você para fazer seu home office aí, entendeu? Eu tô fazendo o meu. E aí teve todo o problema de quem não tinha com quem deixar os filhos e teve que trabalhar. De repente trabalha num setor que precisava, né, que era linha de frente, que o pessoal que trabalha no supermercado, farmácia, não sei o quê. E aí, com quem ia deixar o filho? O cara não tá nem aí, né? O marido que não é companheiro e tal. Então, sobrecarregou mais. Então, um monte de mulher teve que parar de trabalhar, teve que deixar o emprego, ou foi demitida por essa situação, né? E a gente viu muito forte essa questão da diferença social e de como a crise assolou muito mais as mulheres do que os homens. O fato de o auxílio emergencial, por que deu a mais para as mulheres solo, né? Mulheres que têm... São arrimo de família, né? Mas a maioria das famílias hoje, no Brasil, acho que mais de 34% das famílias hoje as mulheres são chefe de família, as mulheres que sustentam a casa, né? E às vezes a maioria é sem nenhum cônjuge, né? Nada, é ela sozinha cuidando dos filhos e nada. Porque aí às vezes tem o companheiro, ela é chefe da casa, ela ganha mais, ela trabalha, mas ainda tem o companheiro ali para dar um respaldo. Não. No nosso país hoje, com a crise, a maioria das mulheres hoje é chefe de família. Ela que tem sozinhas, literalmente, né? Precisa dar conta de toda essa atividade, dar conta das crianças, dar conta da casa, resolver o que eu faço com os meus filhos agora, né? Escola em casa. Exatamente. Preciso ajudar, eu preciso ajudar. Porque você virou professora, né? Você tem que ajudar, e sem técnica nenhuma. E as meninas, agora elas, depois falam, ainda bem, as meninas lá que fazem a minha unha, a Gisele, a Érica, né, que tem filhos pequenos, assim, aí trabalham o dia inteiro, estavam indo trabalhar, o marido também trabalha, uma é mãe solo, e aí 4 filhos, e aí todo mundo com homeschooling, sem internet, sem nada, sem estrutura, sabe? Como é que você faz tudo isso? E sobrou para quem? Pra gente. Né? Aí você vê o quanto a mulher está no eixo de tudo, né? Exatamente. Quantas coisas aconteceram e que afetaram a mulher. Muito mais do que os homens, né? E isso é fato mesmo, tem pesquisas mesmo que apontaram que o índice de pobreza para a mulher aumentou, porque a gente sofreu mais desemprego, principalmente as mulheres negras, né? Que sempre já são mais prejudicadas, né? Também, apesar de a gente falar que a gente não vive num país racista, mas a gente vive. Então, tem todas essas questões que a gente tem que falar. E isso impacta totalmente no desenvolvimento financeiro do país, né? E nessa falta de autonomia. Porque aí pensa a pessoa... Implica que as mulheres não estão habituadas a falar disso.
Exatamente, exatamente. É difícil a gente falar, né, sobre E finanças, estar é em difícil cargos de... ouvir também, né? Porque você É, está ali no dia a dia, você está desenvolvendo tudo isso. Porque se você é mãe solo, se você é arrimo de família, você tem que cuidar de tudo, você tem que trazer alimentos e você tem que administrar tudo isso. Mas você não tem conhecimento. então, Ninguém te fala exatamente. sobre isso, né? Como você Ninguém montar a sua te empresa, explica como como você... você funciona. E que a É, MEI, né? Uma MEI, uma simples MEI, uma coisa que é de fácil acesso, você paga um valor por mês e você tem o acesso à rede pública de saúde. Se, então, já vai se você ajudar, está né? grávida, você tem o auxílio maternidade. Você Ah, tem então, direito isso a isso. Você tem direito à aposentadoria, né? Quando você chegar no momento. Mas é, você já está contribuindo para que isso aconteça. Não é um período que você está acéfala, né? No exatamente, porque o mundo. tempo vai passar e que você, né, tem que ter essa consciência de quanto a gente tem que trabalhar essas mulheres, né? E Todas. tudo isso E tinha que estar acontecendo, né? Para que no futuro, às vezes próximos e às vezes mais distante, mas está construindo esse futuro financeiro. esse Porque, empreendedorismo, né? Como a gente fala, empreendedorismo exatamente, feminino, a palavra é. Mas assim, a gente primeiro tem que formar as mulheres para conseguirem olhar para o empreendedorismo, né? E ver que também é uma realidade nossa, que a gente pode e empreender. é importantíssimo, porque ela empreende o tempo todo. Fazer um É, bolo e vender para a vizinha é exatamente. empreender, Né? Fazer né? marmita, um monte de coisa. Então ela precisa ter Fazer essa pano de formação. prato e Um monte de vender coisa, é um entendeu? empreendedorismo. Tudo É, isso são atividades e que outras pessoas necessitam. e é uma coisa do dia a dia que todo mundo precisa, como você falou, e aí a gente não tem. E ela acha assim, eu não faço um trabalho, eu faço bico. Não! Não Olha, você é está bico. movimentando a economia, né? Você está sustentando a sua família, né? Com isso. E outra coisa que eu vi também, assim, no dia a dia da advocacia, o quanto, porque nessa segunda onda aí morreram muitas pessoas jovens, né? Então, e morreram muitas mulheres e deixaram muitos filhos órfãos. O Brasil está, Eu estava parece, aí vendo isso liderando ontem. a quantidade de órfãos. E aí, agora, o que está acontecendo? O pai, ele não é preparado para ser pai, né? Ele é um coadjuvante, né? A mãe que é a mãe, que cuida. Então, o cara não sabe ele não sabe cuidar do filho sozinho. E aí, agora, o que tem acontecido? Que eu vi muito aí no escritório, avós maternas, paternas, pedindo a guarda dos netos, né? Para poder, né, cuidar um pouco melhor, crianças às vezes pequenas, né, que precisam ainda de muitos cuidados. E aí a gente tem visto essa outra realidade da mulher mais velha, às vezes até idosa, ter que assumir isso. Ela já ela sustenta com aquela aposentadoria dela, tal, mas agora ela vai ter que se virar nos 30 para cuidar do neto, porque ela não vai deixar a criança, né, desamparada, o cara trabalha o dia inteiro, ele não, né? Ela Então, passa a ser uma coadjuvante necessária e obrigatória para que essa pessoa, para que esse pai trabalhe, sustente esse filho, né? Com o exatamente. apoio da família. E aí eu tenho visto, eu acho que assim, numa semana eu atendi 3 pessoas nessa situação. Então me chamou muita atenção dessas mulheres vindo procurar para, né, oficializar essa guarda. E aí eu fui ler e vi que a gente tá vivendo uma situação de orfandade muito grande, né? Porque morreram muitas pessoas jovens, principalmente agora. E aí tem muita criança órfã, e aí tem toda essa mobilização. E aí a mulher de novo, né? E aí de novo a questão de falar de finanças, de falar de empreendedorismo, de autonomia financeira, né? Falar de essa participação, essa contribuição da mulher para a sociedade, né? Quanto a gente contribui, e a gente é maioria. E a gente fica tão nessa posição, né, de coadjuvante que a gente não sai dessa. Fica tão ali, olha, numa zona de conforto, né? Olha, nem me tire daqui, Como porque eu estou diz uma amiga, não é acostumada. zona de conforto, é zona de desconforto, né? Quando a zona Porque de quando começa a ficar desconfortável, é porque você está tendo consciência de tudo aquilo que pode acontecer com você e que você não está tomando, né, as rédeas
realmente exatamente, da sua... dessas atividades, desse crescimento, né? Porque é um crescimento. Exatamente, né? E assim, eu acho que uma coisa que eu sempre falo, né? A gente inspira e é inspirado, né? Como a gente falou aí da Ivani. A Ivani é uma mulher inspiradora. Se eu ver a Ivani falar, né? A Ana Cláudia, essas mulheres que a gente conhece, a gente também inspira as pessoas que a gente atende, né? As suas clientes, eu as minhas, as pessoas que convivem com a gente, né? As moças mais jovens, as mais velhas, que mais maduras, que viveram uma outra realidade, aí se inspiram. Então, assim, eu acho que é uma função nossa, inspirar e ser inspirado. Então, inspirar essas mulheres a ter uma motivação, a tentar sair, por exemplo, quem vive situação de violência, sair do ciclo, explicar o que é violência, que às vezes ela está vivendo, né? E o fato de isso ter sido tipificado na legislação, a violência psicológica como crime, acho que foi um super avanço. E muitas mulheres não sabem disso. Não sabem, né? Então, assim, falar disso, motivar e falar para elas, olha, tem uma luz no fim do túnel, né? Tem um lugar para você ir, né? Trabalhar por isso, olhar para isso, né? Com empatia, eu acho que é o caminho. E falando de Covid e de finanças, né? Não querendo misturar tudo, mas já misturando tudo, teve muitas mulheres que ficaram viúvas, também. Que só o marido trabalhava. Eu tô com umas aqui no escritório. Então, elas se viram desesperadas. O que eu faço com a empresa? Ele trabalhava por conta, ela nem sabia que ele tinha um CNPJ e que precisa, né, organizar tudo isso, retomar isso, organizar a vida delas. Elas não sabem por onde começar. Não, exatamente. Elas não O sabem que eu faço? Tá uma confusão na minha vida, eu não sei como ganhar dinheiro, eu preciso sustentar minha casa, meu marido que trabalhava, meu marido que trazia comida, então ela está completamente perdida, sem saber de tudo isso que ela pode fazer por ela mesma. No luto, né, e ainda tendo que se descobrir aí, né, porque da sociedade patriarcal, o marido que toma conta, então você só assinava ali, né. E aí agora não, e agora? O que eu vou fazer? Não tinha, é o que eu falo, da autonomia, principalmente da autonomia, mais até do que da independência financeira, porque às vezes situação que foi deixada. Exatamente, aí quando vê cheio porque ela não dúvida, tinha conhecimento nenhum. Não exato, e muitas pensavam que a empresa estava bem e na realidade estava tudo quebrado, estava cheio de dívida. Exatamente. Então, são situações terríveis, psicologicamente. E que não tem idade, não tem classe social, isso acontece com todas as mulheres, né? Porque a gente não veio, não teve esse preparo todo durante todo esse tempo da sociedade patriarcal que a gente vive, né? Isso é tudo muito recente para a mulher, né? E às vezes você está vivendo também num ciclo tão grande de violência psicológica que você nem percebe. E aí, às vezes você pensa que ter o financeiro tá tudo bem. Exatamente. Ela está sendo, às vezes, violentada emocionalmente o tempo todo, meio que compra, das pessoas dizerem para ela, você não é capaz, você não consegue, não, olha, você não tem estudo, e diminui tanto ela, que ela não sabe. Exatamente. Ela não sabe que ela pode fazer tudo isso, que ela consegue realmente se libertar e ter uma vida saudável, né? Porque o saudável não é só a saúde. Não. É uma vida equilibrada, né? Harmoniosa. A saúde emocional é essencial para que a saúde física também esteja bem. E até para você conseguir trabalhar, né? Até para você conseguir ter essa independência, você precisa estar bem, saudável mentalmente, fisicamente, né? Porque senão você também não, você fica lá, né? E a gente vê nesses atendimentos que muitas mulheres, às vezes, estão já com síndrome do pânico, né? Daquela situação de violência, ela nem percebe, né? Que fica trancada, não pode mexer no celular, não pode olhar a conta, né? Eu atendi uma moça um pouquinho antes da pandemia, depois eu não consegui mais falar com ela, não sei o que aconteceu. Eu acho que ela está viva, ela está, mas ela deve estar vivendo em uma situação muito horrível. Ela trabalhava, tinha um salário bom, e o cara eu acho que nem trabalhava. Só que assim, todas as movimentações bancárias dela eram vistas pelo marido.
Ela não podia fazer nada. Nada, 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 nada. Para botar o lixo para fora, ela só botava o lixo para fora e trancava a porta. Ela saía para o trabalho e ele ficava monitorando, ela tinha que mandar vídeo, assim, abrir o... Olha, tô aqui, cheguei, para ele ver que ela realmente estava no trabalho, durante o dia ele ligava o dia inteiro, na hora de sair. Ela não podia demorar para chegar em casa, o cara monitorava tudo. E ela tinha, teoricamente, uma independência financeira, mas ela não tinha autonomia, né? Mas porque você ela já está naquele percebeu, ciclo né? de Você já violência, percebeu né? que muitas mulheres que vêm, que procuram a gente profissionalmente, elas costumam falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu falei para o meu marido que não sei o quê. Tudo. Ela tá tão, tá tão dentro do contexto, né, da vida que ela tem, que ela dá satisfação de tudo, sem perguntar. Ela não consegue fazer nada sem aquela autonomia, né? E isso impacta Sem a diretamente aprovação, né? a aprovação, né? Então, como a gente estava falando, né? É uma coisa muito recente. Pensar que a mulher tinha o mesmo CPF do marido. Ela tinha o mesmo Absurdo. CPF do marido, né? Ele precisava autorizar para você ter um cartão de crédito. Né? Outra coisa uma coisa que eu sempre falo, em 2002, até o Código Civil de 2002, tinha aquele erro de pessoa. Se a mulher casasse e não fosse virgem, mais o marido podia devolver. Ai. Entendeu? Então, como é que você pode falar de tudo isso? É uma coisa tão recente. E é muito recente, é muito É um passado recente. tão recente, né? E para as jovens, isso aí é uma coisa, ai, nossa, existia, né? Porque elas já têm outra realidade. Mas a gente que é um pouco mais madura, né, já viveu isso, a gente sabe, né, o quanto Mas, a Cris, gente a gente está desbarra, né? falando muito de uma realidade que a gente vive muito na capital, Sim. O interior né? ainda continua, né? Muito essa Interior situação. é outro departamento. Isso ainda não chegou no contexto. Tem Não. muitas mulheres independentes, a maioria das empresas hoje são, as pequenas empresas são abertas por Por mulheres, né? mulheres. Ela nem sabe que ela tem uma empresa, porque eu fazia isso e aí eu continuei fazendo, aí foi dando certo e tal, e aí me disseram que eu precisava de um contador, aí me disseram que eu precisava abrir a empresa. Ela deu certo sem ter essa Visão empreendedora, pretensão, né? sem ter a pretensão de ser uma empreendedora, né? De pensar, porque às vezes ela foi eu empurrada vou... também, né? Para foi, aquela situação. Não, mas foi eu vejo isso acontecendo. assim, eu já ouvi alguns relatos de pessoas que falam que realmente sobre essa questão do ainda em alguns... É que a gente está falando de São Paulo, né? São Paulo capital, mas, por exemplo, no Nordeste é muito pior, né? Esse machismo, patriarcado, né? Essa questão da falta de autonomia financeira da mulher, de se falar disso. Elas são muito mais, elas têm que se portar de uma forma muito mais, até para se empoderar muito mais que a gente, porque aqui em São Paulo as coisas são diferentes, né? Norte, Nordeste. Eu fui um último evento que eu fui ano passado presencial foi um congresso da mulher advogada lá em Fortaleza e os relatos das colegas advogadas de lá falando como era difícil lidar com todas essas questões. E sendo a advocacia uma profissão de maioria de mulheres, a gente é maioria dentro dos quadros da advocacia, mas a gente ainda é colocada, a comissão da mulher advogada. É muito difícil ter presidente de subseção mulher, né? Então, tem muita mulher advogada, mas quem lidera ainda é predominantemente masculino. Homem, exatamente. A comissão que eu faço parte dentro da OAB, eu sou vice-presidente, a presidente é mulher, e acho que 80% da nossa comissão é formada por mulheres. Mas é raridade. É raridade. Isso São Paulo. Agora você vai para... Não precisa ir para o interior, muito interior não. Pode ir para o interior pertinho. Mas você vai num fórum. Quantas juízas você encontra? Não, a maioria é homem. Nenhuma. Ainda Você não tem juíza, você não tem as advogadas, você não tem nada disso. Se é advogada, se existem, elas são apenas para um determinado trabalho. Elas são procuradas apenas para um determinado nicho. Elas não são, assim, uma pessoa, uma figura respeitada na cidade como profissional. No mercado, na área empresarial, a gente sente muito, né? Quando você vai em reunião para lidar com alguma coisa de empresa, você vê que a maioria sempre é homem, né? Você está sempre ali naquela posição de coadjuvante. É que eu estou acostumada já a lidar com isso, né? Com essa situação. Então, eu já
chego me posicionando, mas é muito difícil. É difícil um escritório grande, que o titular é homem, ele mandar uma mulher para representar ali numa reunião que ele considere importante, porque ele acha que a gente não tem condições de cuidar disso. Não todos os homens, né? Tô falando É nesse mais fácil ela mercado aí. deixar você administrando o escritório, cuidando da gestão, né? É, Do que e você do que... representar como profissional. Exatamente. Aí você, ele que vai, né? Você fica lá meio nos bastidores. Então, Mas na tem hora de então essa fazer uma dificuldade. pesquisa, de montar o trabalho, tudo Aí é a isso, gente. a mulher é que faz. Exatamente. Exatamente. Porque a gente Então, tem essa expertise aí, né? Essa cabeça diferente, né? Dos homens. A gente é voltando para multi. finanças, né? Voltando para finanças, e você nesse mundo majoritariamente feminino, mas comandado pelo masculino, Homens. como que funciona as finanças nesse mundo? É bem mais masculino, né? É muito difícil que a gente cuide dessas áreas. A OAB São Paulo, a tesoureira é mulher, né? É uma advogada tributarista, é mulher. Mas assim, não é uma área que tem predominantemente mulher, né? A gente não vê porque era um assunto que não era pra gente, né? A gente era colocado ali para cuidar. E dentro da política também, né? Nos grandes orçamentos, as pastas de grandes orçamentos, não vinham pra gente, né? A gente cuidava assim só de coisas que eles entendem que é de mulher, né? Que a política Ou é que feita você por pode homens. ficar sabendo? O que você pode ficar sabendo, que você não vai ter a chave do cofre, entendeu? Então você vai só trabalhar ali, vai fazer da melhor forma possível, porque a gente faz mesmo, mas sempre com essa visão de que é coadjuvante, né? Então, é importante falar que a gente tem que trabalhar esse protagonismo para chegar no mesmo patamar de igualdade aí dos homens, né? Importantíssimo, né? Entender que o protagonismo é seu e que você precisa se apoderar dele. Não como poder, mas de se fazer presente, de ter essa consciência. Eu preciso aprender mais, o meu mundo está diferente e a minha vida precisa desse Exatamente. conhecimento, né? E não é assim você, ai, eu vou ter que gastar com isso, com aquilo. Não, hoje tem N cursos gratuitos, Sim, né, que levam você para esse caminho, que ensinam você naquilo que você deseja aprender, porque você não pode ser empurrada para fazer alguma coisa, porque você não vai aprender aquilo, porque você não tem exatamente. vontade, você não tem o brilho nos olhos de falar, pô, eu vou acordar hoje, eu vou fazer isso, isso aqui Isso vai é acontecer, eu vou imprescindível, né? buscar, olha, a minha vida vai mudar quando eu fizer isso, isso, isso. Não tem esse objetivo e Não, precisa fomentar esse objetivo. Precisa falar, exatamente. olha, eu vou votar naquela mulher porque ela vai fazer algo por mim, porque ela vai mudar a realidade das mulheres, né? E eu estou Ela vai me nesse contexto. representar, Exato, ela vai me ter essa representar. representação, porque todo mundo reclama, 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 mas o que você faz para mudar? Tem que fazer alguma coisa, tem que ter essa representatividade, porque ela vendo que tem uma mulher lá no cargo de gestão, no cargo, né, nos representando lá nos meios políticos, ela vai falar, nossa, se ela chegou lá, também posso. Ela está fazendo coisas por mim, ela me representa, né? Então, ela me representa é muito importante. A gente ter, quando a gente fala das cotas, né, de toda essa discussão, não devia ser necessário. Não, porque a gente não tem paridade. Se não tiver a cota, a gente não vai ser representado, né? A gente precisa ainda disso. Quando a gente passar desse nível, que a gente pelo menos conseguir falar de igual para igual, aí a gente fala de paridade. Porque se a gente é um país que a maioria é mulher, a gente não pode falar de cota, né? Só que a gente não tem nem isso. Então, enquanto a gente não tiver paridade, a gente vai ficar... E aí vamos batalhar. E quanto mais mulheres na política, quanto mais mulheres que nos representem, quanto mais mulheres em cargos de gestão, em cargos, né, CEO de empresa, a gente vai inspirar outras mulheres a também saírem para a rua, né, e para buscarem o protagonismo. Acho que é importante a gente falar, realmente, porque não é uma coisa clichê.
né? É só quem realmente está na condição que a gente está que entende o quanto é necessário isso. Quanto a gente sofre discriminação, quanto a gente sofre assédio, quanto E a a gente sofre... consciência de que nós precisamos ter alguém que nos represente. Exatamente. Porque é muito fácil falar assim, eu votei no fulano porque ele falou isso, isso, isso. Tá. Só isso? O que vai mudar na tua vida? Se você precisar de alguma coisa, se você precisar que seja atendido alguma coisa que não é hoje na lei. Existem N coisas porque que se a gente for entrar no mérito da questão, a gente a não vai falar sociedade evolui muito rápido. Muito então você rápido. sempre vai ter que ter alguma coisa para ser votada, para ser falada, porque até também tá o projeto, o negócio já foi. Então sempre vai ter alguma necessidade. É um processo muito extenso, não é uma coisa que falar assim, olha, eu preciso disso, eu vou procurar isso, a pessoa vai montar o projeto tal. Não, ele tem uma série de trâmites para poder chegar na aprovação e realmente beneficiar em vigor, a todas as pessoas, né? E a lei entrar em vigor lá, e olha, está em Exatamente. vigor a lei. É um processo muito, né, complexo. Então, essa necessidade que a gente tem, né, de estar aí fazendo parte disso, né? Realmente com as nossas necessidades. Porque as pessoas às vezes falam assim, por que não faz uma lei para isso? Pô, às vezes a pessoa não pensou nisso, mas você pode pensar. E você é independente de quem você seja. Exatamente. Né? Dependente da condição financeira, né, que você está ou da sociedade que você vive. Mas uma pessoa que tem, né, a criatividade de falar, pô, não fizeram, não pensaram. Mas às vezes não é só a criatividade, né? É a necessidade que a pessoa tem. A necessidade daquela emergência, né? Ela fala, nossa, nisso. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso... Então, a mulher, ela pensa no que a mulher precisa. O homem não tem como pensar nisso, né? E a gente tem necessidades mais de coisas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser colocadas, né, na legislação, precisam ser cumpridas, precisam ser executadas, que o homem não vai ter essa visão, né? Então, por isso da necessidade de mulher, e de mulher votar em mulher, entendeu? Para colocar a mulher. Gente, olha, pensa bem, se todas as mulheres votarem em mulheres, nós vamos mudar o poder. Exatamente, porque a política é feita para os homens, entendeu? Então, mas nós vamos mudar o poder, porque se nós temos mais mulheres do que homens, vão ser eleitas mais mulheres do que homens. Aí a gente vai falar de paridade, né? A gente não vai mais falar de cotas. Exatamente. Né? Enquanto a gente não tiver isso, a gente vai falando só das cotas e vamos buscando isso e vamos né, ajudando as companheiras aí que estão no dia a dia, falando de violência política, né? Porque uma coisa que a gente tem que falar é da violência política que a gente sofre. A gente sofre violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência política, violência processual, por exemplo, num ambiente dentro de um processo de violência doméstica, você tem tudo para condenar o agressor, você absolve. Porque o Poder Judiciário é uma instituição machista, patriarcal. Então a gente tem que falar dessa violência, tem que falar da violência política, que é um meio também de homens e que nós somos cortadas, que nós somos interrompidas, que nós somos colocadas de lado. Né? Falando tudo isso que você está falando e voltando na lei. A lei para ser aprovada, e as finanças, né? Tudo isso. Né? Para ser aprovado, vamos falar, vamos dar uma passadinha aí por essa reestruturação do imposto de renda, de toda essa área tributária que está acontecendo agora. Para ser aprovado, passa por quem? É homem ou mulher? Quem que aprova as leis? Quem aprova? A maioria são homens. Se os homens não entendem o universo feminino, como que eles vão dar prioridade a alguma coisa que eles não acham, que eles nem sabem que é prioridade? Exatamente. Que é tão importante. Porque a gente sabe as nossas necessidades, né? E o que as mulheres precisam. Então, é importante falar disso. E que as mulheres querem a gente sim tem aí? Você está marcando? Olha, a gente já está com 1 hora. Então vamos finalizar, senão a gente vai cair. Vamos finalizar, vamos senão dar tchau para todo mundo, senão a gente vai cair. Que é um assunto tão polêmico. Eu sou empolgada para falar disso também, então eu me empolgo aqui. E mas vamos finalizar. Vamos finalizar, e eu quero finalizar perguntando para você como que a mulher
como que a autonomia da mulher impacta no ciclo de violência? Ah, é total, né? Quando você tem autonomia, você consegue ser protagonista da sua vida e enxergar que você está no ciclo, né? Se você realmente está no ciclo de violência, só que você consegue enxergar que a sua vida, você não tem uma dependência emocional daquele companheiro, né, daquele marido, daquele namorado, você consegue ter autonomia da sua vida. E a autonomia pessoal vai gerar uma autonomia financeira também, né? Eu sempre falo, não adianta só ter independência financeira, tem que ter autonomia da própria vida, né? A independência financeira vai te ajudar, né? Você se conhecer, buscar buscar ser competente naquilo, estudar, ir atrás, batalhar por aquilo, ter uma motivação, né, para sair desse ciclo, vai te favorecer. Né? Por isso que eu falo, autonomia de vontade, de ser um ser autônomo sem dependência psicológica e financeira daquele companheiro que te põe naquele ciclo de violência. Através de uma rede de apoio, né, de psicólogo, coaching, terapias alternativas, um advogado, especialista em direito de família, de preferência, porque às vezes a pessoa também procura um profissional que não entende daquilo. E aí arrumar, se ajeitar para sair daquele ciclo de violência. A autonomia, eu acho que é uma das principais importâncias, né? Das coisas importantes que você tem que trabalhar dentro de uma mulher que vive uma situação de violência. E eu ainda colocaria o seguinte, que a primeira coisa para chegar, né, em tudo isso que você falou que é necessário e por que é necessário, que a pessoa precisa olhar para si, né, e falar, eu preciso ter um primeiro passo. Eu Sim. preciso iniciar esse processo de mudança. E também ter um porquê. Né? Eu preciso de uma motivação, preciso de algo muito forte para me tirar da inércia. Esse porquê, ele pode ser financeiro, porque eu preciso me financiar, eu preciso financiar minha vida, eu preciso financiar meus filhos, eu preciso gerar riqueza para que isso possa acontecer. E também um porquê, né? O porquê é muito importante. As mulheres trabalham muito pelo filho. É um porquê muito forte. Se você quer tirar uma mulher do lugar, você impacta ela em relação aos filhos. Né? Dá uma vida melhor para o seu filho, dá uma educação, ensinar o seu filho a ter essa autonomia, a ter tudo isso. E fazer assim, olha, você pode começar por onde faz. O que você acorda de manhã e pensa que seria bom para a sua vida? Né? Por que você quer sair da cama de manhã? Exatamente, faz a diferença. Eu vou fazer, eu vou buscar, eu vou conversar com a Cris, vou perguntar isso, eu vou, eu vou buscar de alguma forma, né, essa mudança. E principalmente esse por quem seja você. Né? Se encontrar, né? Difícil. Encontrar. Difícil. Às vezes está num casamento de tempo, num trabalho que você não aguenta mais, e você está lá empurrando com a barriga e sendo infeliz. Então, porque a pessoa trabalha para fazer os outros felizes, né? Ela vive para fazer o outro feliz. Não, pensa um pouquinho. Né? Você precisa fazer as coisas para você ser feliz. Se você não se faz feliz, você não consegue fazer o outro feliz. Exatamente. E aí fica difícil, né? Porque aí você não consegue sair também. E como não consegue ser uma pessoa próspera, né? Porque prosperidade não é só dinheiro, sucesso não é só dinheiro. São várias questões aí que você tem que trabalhar, né? As finanças é uma parte dela. Uma parte dela. Da nossa prosperidade e abundância aí, né? De vida. Que a gente... Obrigada, Cris. Obrigada a você, amei. Obrigada a quem estava nos vendo. Obrigada a todo mundo que está aí nos assistindo. E ajudando a gente a compor tudo isso. Deixe seus comentários. Se você quer falar assim, olha, tal assunto é importante. Se você não disser, a gente não sabe. A gente não sabe. Não, foi ótimo. Obrigada a quem assistiu, obrigada a você pelo convite. Estamos aí, continuamos a nossa militância aí. Continuaremos as nossas lives agora, mais assiduamente com assuntos mais importantes, mas nós precisamos saber que assuntos são esses que são importantes para você. Exatamente, é isso aí. Beijo, Paty. Beijo para todo mundo. Obrigada para todo mundo. Obrigada a você, tchau.